Medida provisória editada nesta semana reduziu as alíquotas de contribuição do Sistema S por 3 meses. Com a MP, o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, estimou uma redução de 70% no orçamento da entidade que presta serviços de assistência técnica e gerencial, promoção social e educação profissional para 3 milhões de produtores e trabalhadores rurais todos os anos. Sobre este impacto, a gente conversa agora com a diretora de assistência técnica e gerencial do Senar, Andréa Barbosa. Andréa, muito boa tarde. Quais os efeitos práticos que esta medida já gera no dia a dia do produtor rural e de quem trabalha também no Senar? Boa tarde, Kelly. Obrigada pela oportunidade. No primeiro momento, eu gostaria de dizer que a gente ainda está esperando uma sensibilização do governo com relação a essa medida provisória. Ontem a gente recebeu um grande número de vídeos de produtores rurais de todo o país falando dos trabalhos que a gente realiza, né? O Senar atende por ano mais de 3 milhões de pessoas. A gente tem um trabalho muito diferenciado com assistência técnica e gerencial. Estamos aí com mais de 26 mil propriedades hoje em atendimento, mais de 14 mil produtores esperando para iniciar um programa de assistência técnica também. E a gente vê que um corte vai ter um impacto muito negativo para o sistema. Para ter uma ideia, Kelly, no último censo do IBGE de 2017, nós verificamos que apenas aí em torno, de 20% só das propriedades rurais recebem algum tipo de assistência técnica, seja pontual ou contínua. Então, o Senar ocupou esse espaço e tem feito um trabalho com muita propriedade. E os produtores precisam desse atendimento. Esses foram os que recebeu no vídeo. Quando a gente viu a medida provisória, a instituição se organizou rapidamente, porque já vinha fazendo um trabalho robusto de educação à distância, e aí por meio de plataforma, por meio do WhatsApp e outras ferramentas de educação à distância, de videoconferência, a gente se estruturou para atender o produtor rural, para não deixar esse produtor desassistido. Porque agora, mais do que nunca, levar informação, levar estratégia para o produtor rural vai ser fundamental para ele vencer esse desafio. Sim. A gente Andréa, entende que é muito importante fazer alguma coisa por ele. André, nesse momento, qual é o tamanho do corte nos recursos do Senar e vocês vão precisar demitir pessoas? Olha, o impacto, ele se for exatamente da forma que está previsto, mas como eu disse, a gente espera aí que o governo tenha uma sensibilidade com relação a isso, a gente chega a perder aí 70% da nossa arrecadação, porque a gente já vai ter uma queda na arrecadação. Com o corte, a gente vai ter que trabalhar com 30%. Isso pode gerar, sim, alguma medida mais drástica na instituição, E a gente tem um grupo de instrutores e também, de técnicos de campo, que a gente chega a quase 10 mil pessoas que precisam do Senar e esses produtores estão esperando esse atendimento. Então, o impacto é muito grande, é um impacto social muito grande também. Andréa, você fala de tentar reverter, mas na prática a medida já está valendo desde quarta-feira. Abril, o Senar já vai contar com só 30% do orçamento? Se isso realmente se concretizar, a gente vai ter que rever todas as nossas ações, como o diretor-geral já disse ontem em entrevista, a gente vai ter que paralisar as nossas ações para que a gente reveja como que vai ser um planejamento até o final do ano. Bom. Então, vai ser muito drástico para a instituição e para o setor e a sociedade como um todo. Andréa, na sequência da sua entrevista, eu vou conversar com parlamentares que estão se organizando para tentar reverter essa medida. Nesse momento da conversa, eu preciso que você traga para a gente o impacto real. Você já disse que medidas drásticas podem ser tomadas. Com 30% do orçamento estimado, quantas pessoas do Senar podem perder o emprego se essa medida não for revertida? Só para a gente entender o tamanho do problema. Essa é uma análise muito grande que a instituição tem que fazer, um estudo de cenário, mais 30% da arrecadação, a gente pode perder, em torno de 50% dos funcionários ou até mais, mas a gente espera um posicionamento diferente do governo.
Muito bom. Andréia, daqui o meu papel não é pensar no pior cenário, mas fazer as perguntas para que a gente entenda o tamanho do problema e busque também alternativas junto às lideranças políticas para reverter esse cenário diante do trabalho que o Senar faz de auxílio aos produtores rurais, assistência técnica, um trabalho conhecido aqui pelo Canal Rural e pela nossa audiência. Obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você, Andréia. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos. Para você também. Bom, esse é o cenário, a visão de quem está sentindo os efeitos desta medida que cortou o recurso que chega ao Sistema S. Parte do Sistema S é o Senar, que você conhece aí na sua região. O que está acontecendo agora? Agora, a Câmara dos Deputados apresentou uma emenda à medida provisória 932 do governo federal, que prevê esse corte, de 50% nos recursos do Sistema S por um período de 3 meses. O autor da emenda é o engenheiro agrônomo e deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que fala agora com a gente direto de Belo Horizonte. Deputado, muito boa tarde. Essa emenda já foi apresentada e ela pede que a medida provisória deixe de vigorar. Qual é o pedido que está lá, o que está incluído nesse texto? Bom, boa tarde, é um prazer falar com vocês. A nossa emenda é no sentido de, ao invés do governo cortar os 50% dos recursos do sistema, do Senar, Sescop, SESI, Senai, são 6 serviços que são impactados, em que cortar os 50%, cortar 20%. Mantendo o compromisso aí do SEBRAE também, de em vez de destinar os 50% daquele fundo de aval do apoio à micro e pequena empresa, também serem só 20% esse corte. Mas já estou preparando também com a assessoria nossa, da bancada do Solidariedade, para ingressarmos com a medida judicial que deve ser no Supremo Tribunal Federal para suspender o efeito da medida provisória no que tange aí ao Sistema S. Nós sabemos, eu vi você conversando aí com a Andréia, foram 735 mil agricultores que foram capacitados no ano de 2019. Agora você imagina, não só as pessoas que perderão o seu emprego, mas no momento de crise é que os agricultores precisam mais desse apoio da assistência técnica. Deputado, o senhor ouviu a entrevista da Andréia e percebeu na fala dela também o senso de urgência, porque o recurso não vai chegar. Trabalhar com 30% do recurso na vida prática significa cortar gente, demitir. E isso é algo que claramente o Senar não gostaria de fazer nesse momento para não afetar a cadeia produtiva. Em que tempo o senhor acha que essa medida, essa emenda à medida pode gerar efeitos? Olha, primeiro, acho que é preciso que tenha um consenso, é preciso saber que tem um consenso, inclusive, dos dirigentes da classe do agro brasileiro. Nós sabemos que é preciso desonerar as empresas. Mas o governo vai na contramão porque o Congresso Nacional, nós aprovamos um decreto de calamidade que permite ao governo emitir títulos, fazer qualquer outra alternativa. Então, em vez do governo prestigiar um sistema que vai gerar emprego e gerar renda, e ter essa fonte de recurso de outras fontes, como, por exemplo, ele pode comprar, nós estamos autorizando o Banco Central a emitir moeda, ou seja, não falta dinheiro para o governo. Então, em vez do governo cortar aonde ele precisa anunciar apoio, então ele vai na contramão. Deputado, não ficou claro quando essa emenda que o senhor propôs, a medida provisória, pode gerar efeitos na prática. O senhor pode me trazer o trâmite de Brasília? Em quanto tempo a gente pode esperar essa solução? Sim, é o seguinte, essa é a minha preocupação, por isso que eu pretendo entrar com a medida judicial, porque a emenda, ela só será apreciada quando a medida provisória for colocada em votação, tanto na Câmara como no Senado. E já está valendo, a partir do dia 1º de abril, esses recursos já estão sendo cortados. Então, por isso que, além da emenda, evidentemente deverão ter outras emendas apresentadas por outros parlamentares, é preciso que a medida seja imediata, senão o sistema, como disse aí, os dirigentes do próprio Sistema S, terá que cortar pessoas e deixar de orientar também os agricultores nesse momento mais crítico. Ou seja, está muito claro que o senhor está dizendo que a emenda é uma alternativa, mas ela não consegue atender o senso de urgência que este assunto merece. Por isso, o senhor está pensando em ir para a via judicial. Diga para a gente qual é o texto, o que o senhor deve apresentar, quando isso vai ser feito e vai ser ao STF. Por favor, a gente quer entender melhor. Isso, na verdade, a assessoria jurídica nossa, de Solidariedade, está preparando essa medida, que eu não sei qual das medidas que cabe dentro aí, judicialmente,
mas eu pretendo apresentar ainda hoje, no final da tarde, essa medida, já que não a só emenda minha e de outros parlamentares não vai atender o sistema. Ou seja, o senhor está trazendo algo muito importante para a gente. O senhor acabou de dizer que a sua emenda e de outros parlamentares não vai conseguir conter o problema neste momento. Ou seja, pode ser um cenário bastante desafiador para o agro. Sim, com certeza, muito desafiador. Como eu disse, desde o dia 1º, esses recursos já estão sendo... já cortou os recursos, que a medida provisória, a medida que o presidente da República edita, ela já tem validade. Então, como mesmo mudando o rito das medidas provisórias, por exemplo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, eles podem decidir apreciar rapidamente essa medida provisória, já que ela não precisa passar nas comissões nesse decreto de calamidade. Mas existem temas muito urgentes. Então, as duas alternativas seriam o presidente da Câmara e do Senado pautar a medida provisória rapidamente ou essa medida judicial que eu já tomei a decisão de entrar. Espero que seja ainda hoje, se a nossa equipe técnica der conta de elaborar o documento jurídico, o que for, para apresentar junto ao Supremo. Deputado, eu peço para o senhor que, imediatamente assim que o senhor tiver o texto que vai ser encaminhado ao sistema judiciário, o senhor entre em contato conosco aqui no Canal Rural, porque a gente quer passar essa informação para o nosso público que está ansioso por saber quais são os caminhos e o desdobramento dessa história. A gente está com o nosso jornalismo aqui atento a essa sua posição. Obrigada pela presença, viu? Um abraço, muito obrigado, farei isso com prazer. Muito obrigada, a gente agradece.